Capítulo 342 Os 5 grandes gênios incomparáveis. O movimento fantasmagórico de Zhaofeng e as habilidades de relâmpagos fizeram com que os outros gênios ficassem sem palavras e até alguns líderes ficarem cautelosos. Embora Wei Yun estivesse classificado em 9º lugar na seita Yuan Celestial, ele seria o primeiro ou segundo em outras forças ou países fortes. Um gênio de elite como ele foi casualmente espancado por Zhaofeng. Durante o processo de derrotar Wei Yun, Zhaofeng não usou as mãos. Ele alcançou um nível profundo no domínio do relâmpago. Isso ocorreu porque, com a fusão da Bíblia Sagrada da Flor Mística na herança do relâmpago, todas suas habilidades se tornaram mais práticas. Ele não se especializou apenas em habilidades de linhagem ocular, o que o torna muito mais difícil de se lidar. A expressão da princesa Lin Yue tornou-se solene. Ela finalmente percebeu que a estrela mais forte do país Grande Domo não era o príncipe Jin ou Tian Yunzi, mas sim o jovem de cabelos azuis que era tão profundo quanto Shin Wuling. Do lado da seita Yuan Celestial. Irmão Sênior Mumu, esse garoto é bastante interessante. Sua força pode estar perto de Shin Wuling ou Xia Xiansang. Um homem de rosto amarelo do rank místico verdadeiro disse solenemente. O cara amarelo está em 2º lugar na seita Yuan Celestial, logo abaixo de Mo Tianyi. Naquele momento, ele ficou surpreso ao ver a luta entre Zhaofeng e Wei Yun. Era como se Zhaofeng fosse uma criança que estava brincando, através do uso sutil da habilidade e poder do relâmpago, derrotou Wei Yun sem sequer usar as mãos. Coincidentemente, ele estava familiarizado com Wei Yun e conhecia seu estilo de luta. A menos que o adversário tivesse força irresistível, ele não teria perdido tão rápido. Este Zhaofeng é jovem e está longe de Xia Xiansang e Shin Wuling, provavelmente está próximo do nível da princesa Lin Yue. Se ele apenas usar esse movimento na conferência do Santuário do Dragão Real, ele sofrerá uma morte feia. Com sua força, ele precisará de sorte para alcançar o top 50. Mo Tianyi sacudiu a cabeça fracamente e em sua boca um traço de desprezo apareceu. Colocando de lado Zhaofeng, mesmo Xia Xiansang, Shin Wuling e outros prodígios seriam derrotados por ele. Mo Tianyi estava de pé com as mãos atrás das costas, olhando para o público, como uma leve sensação de solidão. O homem de rosto amarelo ficou um pouco surpreso e depois riu. Isso mesmo, e eu calculei mal o irmão Sênior Mumu, que é incomparável em todo o continente norte. O nível e horizonte de Mo Tianyi superou e muito o seu nível. Afinal, ele era o gênio no pináculo do continente norte. Meus verdadeiros oponentes são Yu Tianyao, Tantai Lan Yue e outros gênios incomparáveis. Os olhos de Mo Tianyi pareciam estar cheios de luz divina e uma rara aparência de excitação e intenção de batalha podia ser vista neles. Irmão Sênior está falando sobre os 5 grandes gênios incomparáveis do continente Flor Azul. O homem de rosto amarelo e várias pessoas nas proximidades não puderam de deixar de respirar fundo. Os 5 grandes gênios incomparáveis. Os corações dos discípulos do núcleo da seita Yuan Celestial tremiam ao olhar para Mo Tianyi com ainda mais respeito e admiração. Neste momento, embora Mo Tianyi estivesse bem na frente deles, ele lhes deu um sentimento distante. Os 5 grandes gênios incomparáveis eram as 5 lendas no pináculo do continente Flor Azul, e cada um deles era o filho amado dos céus. Especialistas em adivinhação do continente haviam anunciado que os 5 grandes gênios tiveram a chance de ditarem as regras do mundo. Os 5 grandes gênios incomparáveis são, do continente central Yu Tianyao, do continente leste Tantai Lan Yue, do continente norte Fada Wei, do continente sul Tai Yun, e do continente oeste Xishengtian. Cabelos, no China está do continente sul irmão gêmeos Tai Yun. Não sei se está contando os 2 como um, ou se é um dos 2, pois se fosse os 2 teria que ser os 6 grandes gênios e não 5. Mas vamos esperar para ver. Os discípulos da seita Yuan Celestial já ouviram falar deles antes. Ao mencionar estes 5, o coração de todos estremeceu.
Quão poderosos são esses gênios incomparáveis? Zhao Yufei curiosa perguntou. Muito, muito fortes. Tão fortes que 99% dos gênios do continente norte não podem sequer aguentar um de seus golpes. Especialmente do número 1 da última conferência Tianyao. Mu Tianyi respirou profundamente e apertou os punhos, tremendo-os levemente. Sua mente ainda estava reproduzindo a cena da última conferência do Santuário do Dragão Real. O homem de rosto amarelo não falou. Ele também participou da última conferência. Naquela época, apenas 3 dos 5 grandes gênios incomparáveis haviam aparecido, e ambos, ele e Mu Tianyi, foram completamente esmagados. Irmão Sênior Mu, naquela época, você ainda não era o discípulo principal e depois de 10 anos, sua força aumentou significativamente. E nesta conferência, você pode pelo menos alcançar o top 10 e será elegível para competir com estes 5 grandes gênios. O homem de rosto amarelo sorriu e disse. Ainda estava chovendo forte e os gênios na plataforma Estrela do Norte pararam com as lutas. Neste ponto, a sondagem dos gênios do continente norte terminou. Todos os gênios discutiam sobre trocas de aprendizagem e sobre a situação em todo o continente. 5 grandes gênios incomparáveis. Zhao Feng ouviu as conversas nas proximidades. Mesmo o príncipe Jin, Jiang Sanfeng e outros mencionavam o nome destes 5 de vez em quando. O tempo passou lentamente e o dia da conexão com a Aliança do Santuário se aproximou. Neste dia, da região norte, uma súbita onda de frio começou a aparecer e um arrepio repentino fez muitas das pessoas presentes estremecerem de repente. Que frieza poderosa! Zhao Feng sentiu um fluxo frio e não pôde deixar de levantar a cabeça e olhar naquela direção com seu olho esquerdo. Uma onda invisível de frieza veio esmagando como uma avalanche. Plataforma Estrela do Norte. Alguns lordes verdadeiros e aqueles a meio passo do reino núcleo da origem sentiram isso e se levantaram. Tio! Uma linda e tranquila luz azul gelo brilhou no ar, era como blocos de gelos empilhados formando um disco, que levava uma geada a ir em direção da plataforma Estrela do Norte. Aquela luz azul gelo era cristalina e era quase 10 vezes mais rápida do que o sedã lança dourada dragão de sangue da seita Sangue de Ferro. Em um piscar de olhos, a luz azul que carregava uma dúzia de pessoas pousou na plataforma Estrela do Norte. Agau! Uma frieza terrível se espalhou por toda parte. O sangue de muitos gênios presentes quase congelou e muitas pessoas exclamaram, mas não conseguiram produzir qualquer som. Chu! De repente, a chuva que caía sobre a plataforma Estrela do Norte congelou, se transformando em gelo e neve. O sangue e que espiritual verdadeiro de Zhao Feng pareciam congelar. Seus membros estavam rígidos e uma frieza tocou seus ossos. Felizmente, o sangue azul claro dentro de seu corpo parecia gostar disso e começou a interagir com aquela frieza. Esses gênios do continente norte, alguns deles até que são atraentes aos olhos. Uma voz fria feminina soou do céu azul, assim que a luz azul gelo dissipou. Assim que essa luz desapareceu, uma dúzia de figuras apareceu principalmente composta por jovens de ambos os sexos. A líder era uma beldade de vestes brancas que segurava um cetro de gelo com a coroa real da Fênix de Gelo. Sua aura parecia com a da Rainha da Neve e Gelo que descia do céu. O cetro de gelo em suas mãos tremeu suavemente e a frieza que envolvia a área desapareceu. Agau! Todos os lordes verdadeiros suspiraram aliviados. Saudações à soberana. Este cumprimenta a Rainha do Gelo Místico. Aceita Yuan Celestial e os lordes verdadeiros dos 3 países grandes se curvaram em respeito. Onde quer que a Rainha do Gelo Místico fosse, tudo dentro de um raio de 5 quilômetros congelaria. Esta foi apenas uma frieza intencional ou involuntária que ela leva consigo, para qualquer lugar que fosse. Se essa Rainha do Gelo Místico realmente quiser atacar, toda a plataforma Estrela do Norte ficaria instantaneamente congelada.
Além do vice-patriarca da seita Sangue de Ferro e alguns outros de mesmo poder ou superior, como o de meio passo do reino núcleo da origem, temo que mais ninguém poderia fugir. Zhao Feng respirou fundo. Ele teve uma visão melhor e viu com mais clareza. A rainha do gelo místico não liberou intencionalmente essa frieza, mas transformou toda a plataforma Estrela do Norte em um campo de gelo. Todos, fiquem à vontade. A rainha do gelo místico ligeiramente acenou sua mão e apenas trocou algumas palavras com os anciãos da seita Yuan Celestial, seita das 10.000 espadas, seitas dos 10.000 Yuans e alguns outros. E estranhamente, ela até mesmo trocou uma ou duas palavras com Timo. Timo parecia conhecer a rainha do gelo místico, mas não mostrou desrespeito. Então, esta rainha do gelo místico é uma lendária soberana do reino núcleo da origem. Beimoi, que estava em um canto, sentiu dificuldade em respirar. Ele sentiu que todo o sangue de seu corpo e que espiritual verdadeiro estavam congelados. O Lorde verdadeiro Tiesiel, que governa o país forte Dragão de Ferro e os 13 países, teve choque e respeito escrito em seus olhos. Ele nem sequer teve a coragem de subir e cumprimentá-la. A rainha do gelo místico é a soberana do extremo norte. Eles até têm sua própria matriz de teleporte, porque eles precisariam vir aqui. Verdade, porque as pessoas da seita Palácio do Gelo Místico viriam até aqui. Após a comoção, as pessoas começaram a discutir entre si. A seita Palácio do Gelo Místico era o mesmo que a seita Yuan Celestial, uma das 10 grandes facções. Ela estava localizada no extremo norte e dificilmente podia ser vista como parte do continente norte. Contudo, nos últimos anos, o Palácio do Gelo Místico raramente interagiu com outras forças e ficou em seu próprio lugar. Desta vez, eles, inesperadamente, vieram para a plataforma Estrela do Norte. Ela também teve a mesma quantidade de pontos de recomendações que a seita Yuan Celestial, 10 deles. Dos 10 gênios, as mulheres assumiram a maior parte, enquanto havia apenas alguns homens. A discípulo principal do Palácio do Gelo Místico era uma beleza fria cuja pele parecia ser feita de neve. Ela atingiu um nível perfeito de frieza que arrepiava o osso. Fada Bingvei. Mutianyi falou essas palavras lentamente e quase inaudível. Uma dos 5 grandes gênios incomparáveis, a Fada Bingvei. Muitos dos gênios do continente norte tinham seus corações trêmulos, quando olhavam para a bela fada do gelo que parecia uma escultura de jade. A fada Bingvei sentou-se no chão e de seu corpo, uma translúcida e fria aura emanava. E ao seu lado estavam 2 jovens no rank místico verdadeiro, o que dificultava a aproximação dos outros. Shua. Os olhos frios da fada Bingvei de repente examinaram os gênios presentes. De repente, todos os gênios presentes sentiram que seus corações e mentes foram congelados e não podiam dizer uma palavra. Seus ki espiritual verdadeiro também pareciam estar congelados. Que garota aterrorizante! Mesmo os anciãos no ápice do rank místico verdadeiro sentiram uma frieza inexplicável, mesmo alguns tiveram suas mentes congeladas e não aguentaram. Todos abaixo do rank lord verdadeiro foram pressionados pela fada Bingvei. Mesmo Mutianyi estava apertando os dentes no momento, resistindo a tal frieza. Xiaxiansang e Xinwen não conseguiram nem olhar diretamente para ela e só podia olhar para ela de longe. Os 5 grandes gênios incomparáveis são muito poderosos. Como isso pode ser o poder de alguém da nova geração? Zhao Feng só sentiu tal pressão vinda dos lordes verdadeiros e, obviamente, não podiam agitá-lo. Nesse instante, ele finalmente entendeu o que Timo lhe havia dito. Timo nem sequer pensou em ele entrar no top 10. Chegar ao top 100 já era uma conquista e o top 50 era muito bom. O top 20 era quase impossível e quanto ao top 10 ou primeiro lugar? Isso seria ridículo. A fada Bingvei simplesmente escaneou a área e não disse nada. Bingvei, como vai? A rainha do gelo místico sorriu e disse.
Não há nenhum rival para mim em todo o continente, e meu único rival é o Tianhao. A fada Bingwei retomou o olhar, um pouco desapontada. Se ela soubesse disso, ela não teria vindo para a plataforma Estrela do Norte.